Estamos falando do conceito de normalização de dados. Já vimos nas duas primeiras videoaulas uma introdução sobre o assunto, falei um pouco sobre diretrizes de projetos, sobre o conceito de dependência funcional e do processo de normalização de dados. Então agora, dentro desse processo de normalização de dados, nós temos as formas normais. Então nessa videoaula eu vou falar especificamente sobre a primeira forma normal. Então, começando aqui pela primeira forma normal. Então, eu digo que uma relação está na primeira forma normal se os seus atributos incluírem apenas valores atômicos, ou seja, simples e indivisíveis, e se o valor de qualquer atributo em uma tupla for um único valor no domínio desse atributo. Ou seja, em resumo aqui, o que está dizendo é que não são permitidos atributos multivalorados, nem atributos compostos e nem suas combinações. Isso vem do próprio conceito aí já do projeto do esquema do modelo relacional. Então, se você realmente está seguindo o modelo relacional, naturalmente você não vai ter em uma relação atributos multivalorados nem compostos. Então, isso também elimina a questão conhecida como relações alinhadas, que não são permitidas na primeira forma normal. Então, por exemplo, suponha que a relação do departamento, que tem o nome e o número do departamento, o CPF do gerente e sua localização. Nesse caso, se a gente pensar em alguns dados, eu tenho esse exemplo aqui, 3 departamentos com seus respectivos dados. Bom, nesse caso, a localização ele é um atributo multivalorado. Então, por exemplo, o departamento de pesquisa está localizado aqui em Santo André, Itu e São Paulo, 3 localizações diferentes. Então, isso não está de acordo com a forma normal, com a primeira forma normal, que diz que eu não posso ter atributos multivalorados. Ou seja, cada célula aqui da minha relação tem que possuir um único valor, valor atômico. Então, para eu resolver isso e passar a atender essa primeira forma normal, eu teria que separar esses dados aqui em uma linha para cada um. Ou criar uma nova relação para guardar os dados de localização, que é o que foi feito aqui. Então, a tabela departamento, ela vai ter o nome, o número e o CPF do gerente, e eu vou criar uma nova relação para guardar o local. Então, eu vou ter que a localização do departamento com seus locais. Aí, nesse caso, eu tenho que colocar aqui como chave estrangeira o número do departamento, para manter o relacionamento aqui com o departamento, e a chave primária formada pela composição das duas. Então, por exemplo, aqui, o departamento 5, que tinha 3 localizações, eu vou ter essas 3 linhas distintas aqui, uma para cada localização. Então, todos se referem ao departamento 5, indicando que ele tem 3 localizações. Então, aí com isso, eu eliminaria os atributos multivalorados e estaria atendendo então a primeira forma normal. Então aqui mostra como é que seria o esquema dessas relações. Então a tabela de departamento deixou de ter aqui o atributo localização, que foi passado para uma outra tabela. Ok? Então isso é o conceito da primeira forma normal. Esse mesmo exemplo ele poderia ser colocado dessa forma aqui, Ao invés de eu separar numa outra tabela, eu estaria repetindo aqui, para cada localização dessa, eu estaria repetindo os dados dessa linha. Então, nesse caso, eu teria uma coisa assim, para cada localização do departamento, eu teria a repetição aqui do nome, número e CPF do gerente. Então, como esse departamento de pesquisa tem 3 localizações, eu estaria repetindo cada um desses dados com uma das localizações. Nesse caso, a chave primária que teria que ser formada pelo número do departamento mais a localização, para permitir essa repetição. Isso aqui também atende à primeira forma normal, só que eu estou gerando aqui o problema da redundância dos dados. Então, apesar de estar na primeira forma normal, ele ainda não é um bom projeto para essa relação. Então, nós vamos ver que, a partir das próximas formas normais, eu iria desmembrar essa relação e acabar chegando nesse esquema que está aqui, desse lado, criando 2 tabelas.
Bom, a questão das relações aninhadas é um conceito que aparece aí sempre que a gente fala de normalização de dados, vocês vão encontrar isso aí em alguns livros e tudo mais. Ela simplesmente é como se fosse um atributo multivalorado, mas de uma tabela inteira. Por exemplo, aqui, ó, funcproj. Tem os dados do funcionário, CPF e o nome, e os dados do projeto, o número do projeto que ele trabalha e o número de horas que ele trabalha. Só que como eu trabalho em vários projetos, isso aqui é como se fosse uma tabela, como se eu colocasse uma tabela que tivesse o número do projeto e o número de horas dentro dessa outra tabela que tem o CPF e o nome. Isso normalmente é representado aqui por chaves, indicando que eu tenho aqui uma tabela aninhada. Isso nada mais é do que um conjunto, é como se tivesse um atributo aqui composto por esses dois e multivalorado. Então, por exemplo, aqui, para cada funcionário, eu teria aqui os dados do projeto e o número de horas que ele trabalha. Então, você trabalha no projeto 1, trabalha no projeto 2, isso aqui seria como se fosse uma tabela dentro dessa. Então, isso é chamado de tabelas aninhadas, que também não é permitido na primeira forma normal. Então, essa tabela teria que ser decomposta da seguinte forma. Então, poderia ser decomposta aqui, ó, em uma tabela funcproj 1, que teria só o CPF e o nome, essa é a primeira parte, e uma outra tabela funcproj 2, que teria esses dois atributos aninhados, e mais o CPF para relacionar com os dados da tabela anterior do funcionário. E aí, como um funcionário trabalha para vários projetos e vice-versa, então a chave primária aqui seria composta pelas duas. Então aí eu estaria atendendo a primeira forma normal, eliminando essa tabela aninhada. Então a ideia para resolver uma forma normal é decompor uma tabela em duas ou mais outras tabelas, de forma que eu elimine essas repetições. Esse é o exemplo que foi feito para a primeira forma normal, mas nós vamos ver que ele também é a mesma ideia para as próximas formas normais.